Boa tarde, família cristã. Bom dia, boa noite para você, meu irmão, que está nos assistindo. Estamos aqui mais uma vez, viajando na motoca para compartilhar com os irmãos aí a palavra de Deus. Antes de nós compartilharmos aí o que Deus tem colocado no meu coração, eu quero agradecer aí a todos os irmãos que estão acompanhando o nosso canal Motogrupo Avançar em Cristo. Eu sou o pastor Michel. Estou muito feliz, queridos, os comentários aí de todos. Estou muito feliz com a participação dos meus irmãos aí. Deus tem nos dado a oportunidade de fazermos novas amizades. Estamos aqui na BR-116. Estamos indo para casa no Eusébio, passando aqui em frente à fábrica Fortaleza. Para quem não conhece, o Grupo M. Dias Branco. Enfim, obrigado aí a todos os irmãos que estão se fazendo presente aí, acompanhando o canal. Você que está nos assistindo, se você quiser, você pode deixar o seu comentário. Eu garanto para você, eu tenho lido todos os comentários. Os vídeos eles demoram um pouco para a gente postar, porque a gente tem pouco tempo. Mas sempre que tem uma oportunidade de fazer um vídeo novo, a gente está compartilhando aí com os irmãos. E eu louvo a Deus por isso. Quero mandar um abraço pro meu amigo, meu irmão, conheci através aí da internet, Pastor Vlog e Motovlog. Tá piscando, tá gravando, né, pastor? Deus abençoe aí a tua vida, teu ministério, em nome de Jesus. E recomendo aí os irmãos do canal Motogrupo Avançar em Cristo, se quiser ouvir uma palavra aí abençoada de Deus. O canal Pastor Vlog e Motovlog também trabalha no mesmo propósito, a mesma visão, pregando o evangelho sobre duas rodas. Aleluia. Um abraço aí para meu irmão Samuel Martins, de Prazeres, Pernambuco. Deixou um comentário abençoado. Pastor Michel fala um pouco sobre Timóteo. Difícil falar sobre Timóteo aqui, querido, porque geralmente nós fazemos um vídeo curto. E Timóteo é algo fenomenal. Quando eu prego sobre Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, quando a gente fala alguma coisa sobre essa carta, a primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso coração, é a questão do discipulado. Eu quero falar um pouco para os irmãos, irmão Samuel, sobre isso. O que é ser um verdadeiro discípulo, como Timóteo foi para Paulo. A Bíblia diz em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no versículo 1, o apóstolo Paulo ele fala: eu, Paulo, apóstolo, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Queridos, isso é profundo demais. Você poder chamar o irmão de verdadeiro filho na fé. O que nós entendemos é que Paulo, ele discipulou Timóteo de tal maneira que Timóteo, ele adquiriu a visão, ele enxergava como Paulo enxergava, ele andava como Paulo, ele amava como Paulo a obra de Deus. Nós ficamos a refletir sobre isso, porque hoje nós vivemos um tempo de escassez, querido. Nós não temos mais obreiros na igreja que tenham verdadeiramente amor pela obra, que tenham amor pela causa, pelas almas perdidas, os não alcançados. O que nós temos hoje, queridos, assim, não generalizando, mas são pessoas que amam mais os cargos, as funções, os títulos, do que mesmo o próprio serviço, a própria obra de Deus. E nós podemos aprender muito com relação a isso na carta a Timóteo. Nós sabemos que Paulo, ele logo no finalzinho de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, depois que ele passa por aquele naufrágio, ele vai para a ilha de Malta. Depois daquele momento, ele é direcionado para Roma, porque Deus havia falado no coração de Paulo que ele precisava ir para Roma, para testemunhar de Jesus lá em Roma. E por isso Paulo ele enfrentou tudo aquilo.
Interessante, Paulo foi um homem de Deus, fez a obra de Deus e a sua vida não foi nada fácil. A gente fica se perguntando como é que pode. A gente é um homem de Deus, às vezes uma mulher de Deus, e passa por tanta luta. Essa pergunta, meus irmãos, eu não posso responder para vocês. O que eu posso dizer para os meus irmãos é que Deus está no controle de tudo. E se Deus permite que você passe por luta, como Ele permitiu que Paulo passasse por aquele naufrágio, Ele permitiu que aquela víbora na ilha de Malta picasse a mão dele e nada acontecesse com ele. Se Ele permite isso, é porque Ele sabe que você tem estrutura, que você é uma pessoa que está firmada na rocha e que tem comunhão com Ele o suficiente para passar pela prova e para receber a vitória. Então Deus, Ele te usa, como Ele usou Paulo, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Então depois disso, Paulo ele foi para Roma e foi preso em Roma. Ele passou 2 anos numa prisão domiciliar, e mesmo ele estando preso, querido, mesmo ele estando preso, ele recebia visita na sua casa, ele falava de Jesus, ele pregava o Evangelho, ele conseguiu escrever algumas epístolas na prisão, a Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Mesmo ele estando preso, ele não perdia a comunhão com Deus, ele não perdia o contato com o Espírito Santo, ele continuava ali junto de Deus, fazendo a obra de Deus na prisão. Que tremendo, querido! Que exemplo! A primeira coisa que a gente aprende quando se fala de fazer discípulo, gerar filho na fé, você nunca vai conseguir fazer um discípulo, gerar um filho na fé, como Paulo gerou Timóteo, se você não tiver um exemplo para dar, um exemplo para deixar. É muito importante. E você só vai conseguir adquirir esse exemplo se você tiver comunhão com Deus, se você buscar ter comunhão com Deus. É muito importante, querido. Você precisa primeiro buscar para você, porque se você não tiver, como que você vai oferecer para alguém algo que você não tem? Então a palavra de Deus, ela nos fala que depois desses 2 anos Paulo ele foi solto. Romanos 15, 28, a palavra diz que o desejo de Paulo era ir para a Espanha, e quando ele foi, ele voltou da Espanha, ele passou pelo Mar Egeu, por Creta, Macedônia, Grécia, e ali naquele momento ele comissionou Timóteo, comissionou logo depois Tito, e ele começou a preparar, porque Paulo viu em Timóteo o coração do discípulo, ele viu uma pessoa que tinha amor pela obra. Como eu oro todos os dias na minha vida para que Deus levante obreiros para a sua seara, pessoas, homens e mulheres e jovens que tenham amor pela obra, que tenham compromisso com essa obra que é a obra de Deus. Paulo ele discipulou Timóteo. Depois que Timóteo foi comissionado, a palavra diz que ele passou um tempo, escreveu a primeira carta a Timóteo, depois ele voltou para Roma e ali foi preso pela 2ª vez em Roma. E naquela sua 2ª prisão ele conseguiu escrever a sua 2ª carta a Timóteo. E eu quero convidar a todos os meus irmãos aí, motociclistas cristãos, para fazer a leitura da 2ª carta a Timóteo. Você vai perceber que a literatura, o estilo literário de Paulo, ele muda um pouco. Uma carta que foi escrita logo bem antes da morte de Paulo, quando ele se tornou ali um mártir, e ele dá as últimas orientações para Timóteo como verdadeiramente um pai. Ele fala com um filho. E eu quero aqui estar encerrando esse vídeo, eu quero estar encerrando essa palavra falando isso para vocês, querido, que você que tem um chamado para fazer a obra de Deus, que você que tem um chamado para servir, que você venha receber no teu coração o amor de Deus pelas almas não alcançadas, pelas vidas que estão perdidas pelo mundo, independente qual cargo, qual título você tenha ou você vá receber na igreja, isso não importa. O que importa é que você possa estar com as tuas mãos ocupadas no trabalho do Senhor, que você possa ser submisso como Timóteo, submisso às tuas lideranças, aos teus pastores, aos teus líderes na igreja, que você possa servir com amor,
E que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar o Motogrupo Avançar em Cristo. Quero mandar um abraço aí para o meu irmão Neto Braz, da NB Barbearia, que sempre tem nos acompanhado. O irmão Romerito também, assíduo no canal. Irmão Natan, são os irmãos do Motogrupo. Daqui a pouco a gente está juntando esses irmãos aí, fazendo o nosso primeiro passeio para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos aí, deixa o seu like, faça o seu comentário, que Deus abençoe, se inscreva no canal. Eu estou feliz, quero glorificar o nome do Senhor. Estamos chegando perto aí dos 100 inscritos, para a glória de Deus. Isso aí é motivo de alegria, porque pessoas estão ouvindo a palavra, pessoas estão concordando com o nosso trabalho. Então eu quero agradecer mais uma vez. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.